Boa noite a todos, espero que estejam bem. Eu me chamo Carolina Bressan Aranheimer, sou estudante do 7º período do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Hoje vim aqui apresentar o meu trabalho sobre o desenvolvimento de plantas de cravina em diferentes substratos. Os autores secundários são Alessandra Demarco, Alexandre Desanowski, Emily de Souza Mello e a professora doutora Vanessa Nilman Silva. Bom, a expansão da floricultura, né, como uma atividade comercial, ela teve início devido ao aumento da circulação dos imigrantes no país, dentre eles alemães, italianos, japoneses, holandeses, assim por diante. A otimização de gastos sem comprometer a qualidade ornamental do produto, ela é um problema quando se trata de substrato, porque é necessária a utilização de substrato de qualidade livre de patógenos para que o teu produto final ele tenha valor agregado. Ou seja, se você for otimizar gastos com relação ao substrato, tenha cautela. Bom, o cultivo em vasos, em ambiente protegido, ele tem cada vez mais tomado lugar, né, na área de produção. No entanto, quando se fala de substrato e cultivo em vaso, a gente tem que utilizar um substrato de qualidade, porque é através dele que a planta vai se desenvolver, né? É ele que vai fornecer os nutrientes para a planta. A cravina ela é uma espécie com valor ornamental agregado. Ela tem potencial para ser produzida em vaso. Isso é de extrema importância porque cada vez mais a população brasileira ela tem decidido consumir flores envasadas devido à durabilidade, se comparadas a plantas flores de corte, né? Essa flor ela possui um ciclo de inverno de aproximadamente 120 dias. Elas são suscetíveis a ataques de patógenos provenientes de solo. As suas flores elas necessitam de frio para florescer e elas podem ser comestíveis desde que sejam produzidas sem o uso de agroquímicos. Metodologia: foram utilizadas, né, sementes de cravina da cultivar Dianthus barbatus. Esse experimento foi conduzido nas estufas agrícolas da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. O delineamento experimental foi em blocos casualizados. Os tratamentos consistiram em diferentes substratos. Foram 4 tratamentos de 5 repetições, totalizando 20 vasos, que possuíam cada um, né, 17 centímetros de diâmetro e 13 de altura. Aqui nessa tabela, né, é possível observar os substratos que foram utilizados, dentre eles MacPlant, Garden Plus, Tecnomax e Agrocerro, as suas composições, as características químicas, que é o pH e condutividade elétrica, e as características físicas, que são a capacidade de retenção de água e a densidade. A gente pode ver que eles variam dentre eles, principalmente pH e condutividade elétrica, além da composição. O experimento ele teve início com a produção de mudas no mês de junho de 2022 e teve fim no mês de setembro de 2022, ou seja, o experimento foi conduzido no inverno de 2022. As avaliações foram feitas a cada 7 dias após o transplante das mudas e ela teve duração dos 7 aos 105 dias após o transplante. Bom, as variáveis analisadas foram a altura de planta, que foi feita através da utilização de uma régua, onde foi medida da base da planta ao ápice, o número de folhas, que foi contabilizado dos 7 aos 70 dias, o diâmetro do caule, que foi medido com um paquímetro digital, né, disponibilizado pela universidade. A área foliar foram tiradas 3 fotos de cada repetição a cada 7 dias, dos 7 aos 105 dias. Depois ele foi rodado no programa Imagem J, que calculou a área. O número de perfilhos foi contabilizado dos 70 aos 105 dias. E a massa seca, que foi feita ao final do experimento, quando a planta foi lavada e foi separada a parte aérea e raiz, elas foram colocadas em sacos de papel craft devidamente identificados,
submetidas a uma estufa de secagem forçada por 72 horas a 60 graus. E os resultados obtidos eles foram submetidos à análise de variância e comparação de média pelo teste de Tukey, utilizando o programa Sysvar. Na imagem 1, é possível ver, né, as mudas após 14 dias, né, depois da semeadura, em bandejas de 72 células. Na imagem 2, já são as mudas 7 dias após o transplante, né, nos vasos alocados sobre a bancada da estufa agrícola. Na imagem 3, é possível observar, né, as plantas aos 21 dias após o transplante. Aqui já é possível analisar a diferença de um tratamento para outro, né? E aqui na imagem 5 é a análise da área foliar no programa Imagem J, onde ele destaca a folha e calcula, no caso a gente calcula em centímetros, a área foliar da planta. Então, teve ausência de flores devido às alterações nas médias climáticas. A temperatura mais adequada para a cravina florir é a variação de 14 a 20 graus Celsius, o que não ocorreu, né, nos meses de julho, agosto e setembro, que foram os meses da pesquisa. Então, tendo a maior variação no mês de agosto, 2,7 graus a 28,2 graus. Aqui, né, eu disponibilizei os gráficos que eu retirei do site do IMNET. A gente pode observar que sim, teve grandes variações. Bom, aqui essa tabela ela mostra a altura de planta, né, variando com o substrato e de acordo com os períodos de avaliação dos 7 aos 98 dias. O agroservo que apresentou menores resultados, isso porque, né, foi observado que ele teve baixa capacidade de retenção de água e isso influenciou no desenvolvimento da planta. Essa tabela aqui mostra um pouquinho sobre o diâmetro, né, das plantas. Bom, pode-se ressaltar que não houve diferença estatística, né, lá, dos 7 aos 14 dias, já nos 21 dias já teve diferença. No entanto, dos 7 aos 14, o Garden Plus ele acabou sendo superior que os demais. Bom, com relação ao número de folhas, aos 28 e aos 42 dias após o transplante, todos os tratamentos são estatisticamente diferentes entre si, ou seja, eles variam a letra, né, ao lado. Aos 84 dias, o número de perfilhos ele se igualou quando se fala do substrato MacPlant e Technomax. Com relação à média da área foliar, né, não houve diferença estatística nos substratos estudados em questão, dos 7 aos 63 dias. Bom, com relação à massa seca, a gente pode ver que o substrato agroserro foi o que apresentou piores resultados. Isso se deve à sua composição, ao seu problema de absorção de água e assim por diante. Aqui é possível dizer que houve diferença, né? Aqui é um resumo daquilo que foi dito anteriormente, mas a média da área foliar foi maior para o substrato Technomax, o número de perfilhos foi maior para o MacPlant, o número de folhas, diâmetro de caule e altura de planta foi melhor para o substrato Garden Plus. O substrato Garden Plus e MacPlant, além de possuir uma boa condutividade elétrica, né, o que é de extrema importância para a planta, e um pH adequado para cultivar, eles possuem sua composição macronutrientes que são de extrema importância para o desenvolvimento da planta. O agroserro, ele tem na sua composição casca de pinos mais vermiculita, juntamente com baixo pH, foi uma combinação que essa planta, né, essa cultivar não aceitou muito bem. Então, é possível concluir que as diferentes composições e características, tanto químicas quanto físicas, influenciaram sim no desenvolvimento das plantas de cravina. O melhor tratamento foi, na verdade, os melhores, né, que foram o Garden Plus, seguido de um MacPlant, que produziram plantas com maior vigor. Já o pior tratamento foi utilizado o agroserro, que deu plantas, né, resultou em plantas com menor vigor. Aqui foram as referências das imagens utilizadas.